mas continuamos totalmente focados, acreditamos ainda no nosso caminho. Temos que, naturalmente, fazermos a nossa parte primeiro e depois olharmos aquilo que aconteça com os demais adversários, mas o importante é que os jogadores estão acreditando, continuam acreditando, fizeram de tudo hoje em campo, se entregaram, foi um time valente, vibrante, a torcida reconheceu o esforço que foi feito. Enfrentamos uma grande equipe, todos sabem muito bem, e eu acho que nós não podemos, num momento como esse, não levarmos ou trazermos uma palavra que não seja uma palavra de ânimo, de forças, de busca, ainda com a mesma intensidade, pelo objetivo final, e eu não tenho dúvidas que nós vamos continuar a trazê-la. Hoje, na sua opinião, o que faltou para que o time conseguisse buscar essa vitória, se é que faltou alguma coisa por parte do Flamengo? E ainda queria pedir para você comentar um pouquinho a atuação do Marlos Moreno, né, que depois de muito tempo quebrou um longo jejum aí e pode ser mais um jogador que você resgata no Flamengo. Eu acho que o Marlos vem fazendo um trabalho muito sério, vem pedindo uma oportunidade pelos trabalhos seguidos dele, pela maneira como ele tem se comportado, muito interessado, querendo realmente buscar uma nova condição. Eu acho que isso é importante, cabe ao treinador acreditar apenas no atleta. Desculpem, a primeira... O que faltou hoje? O futebol ele é caprichoso. Ele é caprichoso. Eu acho que a equipe tentou de todas as formas. Enfrentamos uma equipe muito bem postada, posicionada, com excelentes jogadores. Vocês sabem muito bem que o Palmeiras não é a equipe líder da competição por um acaso. Eu acho que... mas nós fizemos um jogo buscando uma transição rápida, troca de passes, tentamos colocar o máximo possível a velocidade em cima, abrindo as bolas para os dois extremos partirem no mano a mano, e foi assim que saiu o gol, foi assim que saíram algumas jogadas importantes. Nós tentamos, os jogadores se entregaram. Eu acho que esse compromisso com o torcedor, essa empatia que existe, fez com que nós fizéssemos um grande jogo. Infelizmente, não conseguimos finalizá-lo, o que seria fundamental e importantíssimo para um momento como que estamos vivendo. Mas a equipe procurou de todas as formas, e eu acho que o reconhecimento do torcedor é uma prova de tudo isso que eu estou falando. Boa noite, Dorival. Por coincidência, após o gol do Flamengo de empate, o Flamengo teve a bola do jogo. Uma excelente oportunidade foi desperdiçada no momento que não tinha centroavante. E numa expressão popular, todos dizem que uma oportunidade dessa um centroavante não perde. Qual foi a sua intenção em adiantar o Lucas Paquetá e não ter um centroavante de origem quando o Flamengo precisava marcar ainda 2 gols? Estava 1-0 Palmeiras. O Uribe se desgastou bastante e nós estávamos querendo com o Paquetá que ele viesse para fazer as triangulações, para que abrissem os espaços, que foi o que aconteceu, e que ele também chegasse. Ele não seria aquele atacante de origem, aquele atacante mais enfiado, só que ele, com certeza, pela capacidade que tem, pelo potencial que apresenta, ele abriria espaços, e chegou para concluir a bola do jogo. Teve a bola do jogo nos pés. Infelizmente, calculou mal ou pegou mal, mas o Paquetá já decidiu quantos jogos para a gente, então é uma situação de momento, de partida. Já vi centroavantes também perderem esse tipo de jogo, de bola. Então não acontece só com o Paquetá, não. Aconteceu já em muitos momentos com grandes jogadores, e é natural que eu acho que nós ganhamos em muitos aspectos. Everton cresceu demais quando veio para dentro também, com o apoio do Diego, chegando toda hora por trás, Paquetá por um lado, Diego e Everton pelo outro. Eu acho que nós tivemos volume, nós tivemos posse, nós criamos, nós infiltramos. E o futebol, às vezes, cobra um preço muito alto, de repente, por aquilo que talvez nós acabamos não concretizando, não finalizando, mas não perdemos as esperanças. Eu acho que isso é o mais importante. Estamos vivos e muito inteiros aí na competição.
Dorival, boa noite. Boa noite. O Flamengo levou um gol em um contra-ataque no momento que a equipe estava desarrumada. E depois teve a chance de virar o jogo justamente nos pés do Paquetá. Você acha que nesses dois momentos faltou desatenção e concentração da equipe? Olha, a equipe não estava desarrumada, ela estava num 3 contra 2. 3 contra 2 é um claro sinal de que a equipe está posicionada. O que houve uma jogada de muita felicidade do Dudu, que é craque, ele tem algumas capacidades que o diferenciam e ele foi muito feliz na jogada, mas a equipe estava organizada, talvez o Palmeiras tenha sido cirúrgico, porque foi o único contra-ataque que possibilitamos e eles foram muito felizes em aproveitá-lo. Um jogo é assim, nós temos que partir na busca de resultados. E quando você parte, é natural que você se exponha um pouco mais do que o adversário, que estava ali numa situação um pouco mais cômoda na espera, teoricamente falando. Aproveitaram muito bem, foram felizes, mas o Flamengo não se entregou, o Flamengo foi atrás, o Flamengo buscou e de uma maneira organizada conseguiu chegar ao empate. Poderia sim ter chegado à virada do placar. A infelicidade foi grande, mas a entrega dos jogadores foi impressionante. Eu acho que isso daí é que nós temos que exaltar. Boa noite, Dorival. O Flamengo teve muita posse de bola, mais uma vez teve volume, né? Foram, se não me engano, quase 75% de posse de bola. Mas é até uma coisa que você não estava aqui nesse período, mas em jogos decisivos aqui no Maracanã, desde o final do ano passado, o Flamengo vem encontrando dificuldades para decidir. O que está faltando para definir esses jogos? A pressão da torcida, a presença da torcida, você acha que pode influenciar, às vezes, de certa maneira, pressionar os jogadores também, ficar mais difícil fazer esse gol? Não, de maneira nenhuma. A presença do torcedor, nós queremos o torcedor sempre. Vocês não têm ideia o que é jogar contra a torcida do Flamengo. E todos nós queremos o torcedor ao nosso lado e sempre presente, cobrando em alguns momentos, mas incentivando na maioria deles. E é isso que nós queremos que continue acontecendo. Nós tivemos sim posse de bola, tivemos infiltrações, tivemos todas as movimentações possíveis, criamos boas oportunidades. O último toque talvez não tenhamos sido felizes, mas uma equipe que buscou, que usou intensidade, não se acovardou em momento nenhum, se expôs contra uma equipe que notoriamente tem jogadores diferenciados e que sabe como ninguém trabalhar em contra-ataques. Nós proporcionamos apenas mesmo assim estávamos totalmente posicionados para recebê-lo. É questão de jogo, mas o importante é que o Flamengo foi para cima e buscou o gol a todo momento. Eu acho que isso daí você tem que enaltecer, tem que reconhecer. Não foi uma tarde feliz em termos do último toque, da última finalização, mas poderíamos, pelo volume que tivemos e pelas possibilidades criadas, nós poderíamos sim ter tido uma sorte melhor. Eu queria que nós tivéssemos uma aproximação maior, apenas isso. Qualquer jogador que eu tirasse ali da frente vinha muito bem, só que você tem que tentar buscar alternativas, buscar situações, nos abrimos um pouco mais, porque é natural que com o Diego, com o Paquetá, você fica um pouco mais exposto, mas nós precisávamos disso. Pedir uma aproximação do Diego com os homens de frente, isso daí acabou acontecendo. Tivemos ótimas trocas de passes, triangulações, infiltrações, e talvez pecamos no movimento final, né? No passe final, na jogada talvez em que necessitávamos ali de uma individualizada para definição. Mas mesmo assim, eu acho que a equipe criou e qualquer atleta que eu tirasse naquele instante, a equipe estava muito bem. Seria assim, teoricamente falando, não seria correto, porque a equipe se apresentava bem e vinha crescendo. Só que eu precisava de um fato novo, e esse fato novo foi que eu tentei buscar. Dorival, a gente teve a informação que o Diego Alves esteve, né, com o grupo ali no... Luiz Felipe Scolari, vamos ouvir o Filipão. Dentro daquela equipe que tínhamos, era isso, e ficamos felizes com o resultado, porque o Flamengo tem provavelmente
nesse tempo, uns 4, 5 jogos a menos do que nós. Isso faz a mudança, cartões e uma série de detalhes. E é uma equipe altamente qualificada. Trabalha muito bem a bola, jogadores com velocidade. Então, nós temos hoje que valorizar, sim, esse ponto que conseguimos, porque acho que poderemos levar essa condição até, quem sabe, daqui a 3, 4 rodadas, onde será a definição do Campeonato Brasileiro. E até por esses problemas que você teve na escalação, queria saber do Luan, como é que você... Ele já jogou no Vasco, acho, se não me engano, no começo da carreira como lateral. Se você prontamente já imaginou quando você perdeu todo mundo, ou como é que foi uma conversa que você teve com ele? Não, nós treinamos ontem ainda, inclusive com o Vitor pela direita, com o Diogo pela esquerda, depois treinamos um pouco o Thiago, mas aí tínhamos a dificuldade do Moisés, que poderia, num esforço muito grande, nós perdemos o Moisés por 30, 60 dias, então a gente optou por uma coisa diferente e foi o que a gente improvisou razoavelmente bem com o Luan, depois tivemos alguns problemas. Filipão, é um prazer falar com você, Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Uma pergunta em relação ao que fazer com esse grupo para o jogo contra o Boca Juniors, jogo difícil que vocês não têm a vantagem, estão em desvantagem, e depois o clássico contra o Santos, que já retornam 4 jogadores que hoje não estavam aqui devido aos cartões. Um foi expulso, no caso do Davidson, e 3 amarelados, no caso do Bruno Henrique, do Mike e do William. Do Bruno Henrique, Mike e Lucas Lima, né? Retorna contra o Santos, mas você, em compensação, perdeu o Moisés, que tomou o cartão amarelo. É isso. São os cartões, a gente vai ter que ir adaptando, colocando uma situação, vendo aqueles jogadores que podem dar um pouco mais, vendo a recuperação do Marcos Rocha, do Jean, que hoje até ficou muito bravo porque queria vir aqui jogar, mas tem um problema de lesão, poderia ficar 2 meses se hoje, por acaso, jogasse e sentisse. Então a gente tem que ir adaptando. Voltam alguns jogadores, não vamos esquecer que nós temos um julgamento, provavelmente daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, de Mike e Diogo. Então, a gente vai ver, vai jogar jogo a jogo. Agora passamos aqui, não ganhamos, mas também não perdemos. Agora vamos ver com quem vamos contar no jogo em casa, para o jogo de quarta, e tentarmos colocar algumas situações entre nós de estudo para depois pensarmos no Santos. Felipão, boa noite. Você citou no início a parte emocional. Em poucos dias, 2 jogos contra o Boca, um Flamengo aqui no Maracanã e o clássico contra o Santos. Como você faz com seu grupo para diminuir o impacto, o desgaste emocional e, ao mesmo tempo, nesse momento da temporada, conseguir fazer com que eles entendam ainda a parte tática? Eu vou para o quadro negro lá e fico brigando com eles, mostrando e puxo um botãozinho aqui, outro botãozinho ali. Olha, tem que fazer isso, só que no quadro negro é muito fácil. É só riscar, tu ganha 1-0. Puxa para lá, tu tira o cara do campo. Então, é muito fácil. A gente tem treinado taticamente o que dá para fazer, que não é uma coisa tão produtiva, mas pelo menos monta-se a equipe com uma ideia de um esboço de equipe, e é isso que a gente tem feito. Agora, já digo para vocês que o jogo do Santos é no sábado, nós temos ainda quarta-feira. E quarta-feira nós temos a ideia de passarmos. Não sei como, mas o Boca é uma grande equipe, nós vamos enfrentá-los e vamos sair daqui agora com o dever cumprido. Esses jogadores foram maravilhosos e agora vamos pensar na recuperação para quarta. Filipão, boa noite. Traçando um paralelo entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, a sua equipe tem conquistado alguns pontos contra times da parte de cima da tabela, como o Grêmio, São Paulo, Cruzeiro. Você acha que esse tem sido o principal diferencial da sua equipe? Outra semana, a gente tinha um estudo sobre onde é que nós tínhamos perdido mais pontos, onde é que nós tínhamos ganho mais pontos, mas parece-me que depois
que nós assumimos, nós tivemos uma performance muito boa com as equipes, que são aquelas equipes ali da posição da oitava para cima. Tivemos um bom desempenho. Mas o principal, e é isso que eu acho que é importante, não adianta teres um bom desempenho com essas equipes com as quais, e não teres um desempenho contra as equipes da parte de baixo. Porque esse desempenho vale os mesmos 3 pontos. E quando é um jogo, por exemplo, o jogo que eu mais tinha medo não era o de hoje. O que eu mais temia era o Ceará. Por quê? Porque joga uma situação muito difícil para o Ceará, bom time, tanto que depois do nosso jogo foi a Minas e venceu 2-0, e a gente então tem que saber que aqueles 3 pontos são iguais a esse do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, 60 mil pessoas, maravilha jogar no Maracanã com 60 mil pessoas, mesmo que tu seja o adversário. Então isso aí não me preocupa, preocupa os times que estão lá embaixo e que às vezes as pessoas não dão o devido valor. Filipão, boa noite. Até por não poder contar com 6 jogadores importantes, hoje você trouxe 3 meninos da base, o que não chega a ser uma novidade, porque já estão trabalhando com vocês há muito tempo. Mas eu queria te ouvir sobre esse título inédito brasileiro, Sub-20, na quinta-feira. E se, até em função dessa maratona, o Palmeiras hoje chegou com quase 10 jogos a mais em relação ao Flamengo no ano. E tem muita coisa para rolar ainda até o final da temporada. Você pretende dar minutos, quem sabe, para esses garotos? Quem que mais te agradou? Sim, à medida que eu precisar desses meninos, quem tem me agradado. Eu gosto muito e acho que vai ser um excelente jogador, porque é um jogador, uma coisa assim que eu vou dizer um pouco estranha, mas é um jogador de vila, que é o Papagaio. Ele não tá nem dando bola, se vai jogar, que não vai jogar. Sabe aquele jogador que é o Serginho Chulapa? Ele não tá nem aí. Então, esse jogador eu gosto muito. Tem um menino que é lateral esquerdo e joga de vez em quando na função mais à frente, que é o Luan. Nós temos um menino muito bom, que ainda vou trazê-lo em outros jogos, que é o Ian. Tudo com 17, 18 anos. Então, só que não dá para jogar no Maracanã com esses meninos. A gente vai ter que ir colocando esse pessoal devagar. O título que o Palmeiras ganhou, inédito. Porque o Palmeiras ganhou um título na Sub-15, Sub-17, se não me engano, foi um Mundial, e agora na Sub-20 o brasileiro. Então, o trabalho que o Alexandre e que o departamento de base está fazendo é muito bom, mas isso requer um tempo, requer mais meio ano, 1 ano, 2 anos ainda. Então, esses meninos vão recebendo oportunidades. Hoje nós tínhamos aí uns 3 ou 4, não sei agora. Mas à medida que der, a gente vai colocar sem problema nenhum, sem receio. Obrigado, gente. Tá aí, ó, terminando, finalizando a entrevista.